Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa primeira aula sobre Java, né? Vamos entrar aí numa arquitetura, no primeiro momento, de três camadas, né? MVC padrão. Vamos falar sobre banco de dados, a parte de mapeamento objeto relacional. Então, é um programa do Bootcamp de imersão na linguagem de programação. Então, vamos iniciar bem básico, tá? Essa primeira aula vai ser bem tranquila. A segunda aula nós entraremos então em interfaces, por exemplo, né? Herança, polimorfismo e por aí vai dentro da orientação a objetos, né? Eu vou seguir um PDF padrão que já foi criado. Esse PDF ele contém alguns materiais de apoio, né? Está publicado lá dentro do nosso ambiente do Classroom. Se você quiser o material e não tiver acesso ao ambiente Classroom, basta deixar um comentário aí embaixo e aí com o seu e-mail, que aí eu envio para vocês à medida do possível, tá? Meu nome é Djalma, tenho formação na área ciência da computação, com mestrado e coordeno alguns cursos, né, de área de tecnologia, inclusive a nível de pós-graduação. E aí, depois me segue nas redes sociais que você vai ter um overview um pouquinho maior sobre a minha pessoa nesse caso, né? Mas estamos aqui para poder falar do Java, né? Então vamos lá, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, né? Essa tela terá então a possibilidade de vocês verem um slide aí, né? Conseguem enxergar aí. A minha ideia é bem simples, tá? Nós temos aulas, várias aulas nesse sentido. Para cada aula dessas, eu vou ter, então, materiais de apoio, tá vendo aqui, que a gente pode praticar, não é isso? E assim a gente vai evoluindo até chegar nos assuntos mais complexos aí da linguagem de programação Java, até a gente separar front-end de back-end com uma arquitetura de microserviços, por exemplo, tá bom? Então, voltando aqui ao slide da aula 01, hoje a ideia seria tratar dos fundamentos da linguagem Java e fazer uma introdução à orientação a objetos, ok? Então, vamos lá então. Vou pular um pouquinho a pauta aqui, porque a gente vai passar sobre isso daqui tudo, né? Você viu que não é coisas pequenas, né? É até grande a nossa pauta aqui hoje. O Java teve o seu início aí lá em 1991 com o projeto Green, né? E aí ele ficou impopular lá em 1993. Né? Em 95, a Sun Microsystems, até então detentora dos direitos do Java aí, né? Um software livre, open source, é, lançou então uma versão do Java que estourou, né? Que deu muito certo, porque em 1995 foi o grande boom da internet, né? No Brasil principalmente, né? Então, tudo aquilo que foi feito, pensado dentro da linguagem de programação Java, passou a ser possível a partir de 93, 94 e daí 95 para frente. Porque o Java ele foi pensado inicialmente para se tornar, para ser uma linguagem de múltiplos propósitos. Você faz ele e ele rodaria em qualquer plataforma, inclusive na plataforma para o web. Lembrando aqui que lá em 1995 nós não tínhamos esse acesso à internet da forma como nós temos hoje, né? Não era tão divulgado, não tinha esses celulares tão poderosos, os computadores tinham uma infraestrutura muito menor, com muito menos capacidade de processamento, não se tinha esse poder do protocolo HTTP em relação aos servidores de aplicação, então era um cenário bem mais difícil do Java conseguir navegar, porque até então o que mandava na época eram, na verdade, as linguagens de programação desktop, né? Linguagem de programação que roda de maneira a ser instalada localmente no computador, ok? E aí, através de alguns tipos de conexão aí, de protocolos de comunicação entre máquinas, ele conectaria em uma máquina que estaria dentro ou fora da mesma rede para poder comunicar então com o banco de dados, não é isso? Então, o Java ele veio para ser uma programação para o web, para poder dizer que você faz em apenas um local e esse local poderia ser acessível por qualquer pessoa que tivesse aquele endereço, aquela URL, ok? Esse projeto Java, ele
Ele foi formado por uma comunidade muito forte, até então conhecida como JCP, Java Community Process. Essa comunidade, ela mantém a linguagem de programação Java, ela lança novas atualizações, ela valida novas tendências. É uma comunidade muito forte, formada por arquitetos e engenheiros aí da computação, né? Que ditam que é o ritmo, né, de avanço da tecnologia em relação à linguagem de programação Java, ok? Eu estou fazendo um overview bem rápido porque tudo isso tem muito conteúdo na internet, né? E aí a gente pode chegar então no que mais interessa, que seria a parte da programação mesmo. Então aqui é só um overview sobre a linguagem, é sobre a história do Java, ok? Então o Java ele segue aí uma característica, né, muito forte quando você for baixar a versão do Java, né? Ele tem uma padronização muito próxima disso daqui, ó, ok? Certinho? Então você vai ver que o número um aqui, esse número um aqui é a versão base do Java, ok? Essa segunda casa aqui é a gestão de mudanças da biblioteca. Então, quando altera esse número aqui por 2, por 3, ele, ele, ele diz que foi alterado, foi melhorado coisas dentro da linguagem de programação, alguns benefícios, objetos, métodos, foi inserida uma nova forma de fazer alguma coisa, uma nova coleção, alguma coisa nesse sentido. Essa aqui é a correção de erros do qual essa versão aqui apresentou. Então, isso aqui são correções de erro aqui, que a gente chama de bug fixes, ok? E essa versão A aqui é relacionada à segurança. Então, essa versão 3 aqui são correções de erro, a versão A aqui é de segurança. A, B, C, D e por aí vai. Né? Então, o Java se preocupa muito com essa questão aí de segurança também. E esse 000 aqui, o que significa quase que a mesma coisa da versão aqui, só que foi implementada a partir do Java 2. Né? Até então era só até aqui. Então, daqui para frente, a partir do Java 2, né? Do Java segunda versão. Ok? O Java ele possui duas formas de você estar trabalhando com ele. Você pode sempre, dentro de uma versão para a internet, né? Se você acessar o site aqui do Java, né, java.oracle.com, né, a Sun Microsystem vendeu, né, a Oracle acabou adquirindo aí o Java, né, ok? Quando você vier aqui fazer o download aqui dos produtos Java, você tem, né, duas percepções, né? Por exemplo, aqui no Java, o Java que você vai baixar, o SE, né, é uma Standard Edition, é uma versão padrão, que roda localmente na sua máquina, ok? Que faz as aplicações Java funcionar, ok? Então, qualquer computador, qualquer dispositivo que tem uma aplicação Java, ele precisa ter esse Java SE aqui rodando dentro da máquina, dentro da sua máquina. Dentro desse Java aqui, você vai ter duas formas de trabalhar. Você vai ter a versão dele, que a gente chama de Runtime Edition, que a gente chama, que eu vou colocar aqui em cima de JRE, ok? Então, essa versão JRE aqui, ela é a versão para você rodar. Então, quando você acessa qualquer sistema bancário, por exemplo, sei lá, www.bancobrasil.com.br, e aí você vai acessar a sua conta aqui, esse carregamento aqui, ó, ele vai ter necessidade de carregar a máquina Java que está rodando dentro dessa máquina minha aqui nesse momento. Para isso, ele precisa da versão JRE. Esse JRE aqui é Java Runtime Environment, ok? Esse runtime aqui é tempo de execução, então eu preciso dele só para rodar, só para executar o Java, ok? Então essa aplicação aqui já foi feita em Java, já foi utilizar todas as bibliotecas necessárias. Para ela rodar, ela precisa de uma versão mais sólida e menor, né, mais rápida para poder carregar. Então esse JRE aqui é para isso, é apenas para carregar a aplicação, ok? Então qualquer aplicação Java que você tiver em qualquer lugar, seja dentro de uma TV, seja dentro de um smartwatch, seja dentro de qualquer coisa nesse sentido. Se for uma aplicação Java, ele vai precisar do JRE para executar, ok?
No nosso caso, como nós estamos trabalhando em cima da programação do Java, nós precisaremos de um cara chamado JDK. O JDK, ele significa Java Development Kit, entendeu? Então, quando você for fazer a programação, você precisa do JDK. O JDK significa Java Development Kit, entendeu? É um kit de desenvolvimento Java. É um kit para desenvolvedores Java. Então, dentro desse cara aqui, tem mais bibliotecas e mais coisas do que apenas a versão JRE. Então, quando você for fazer utilizar o Java aí para a gente rodar as nossas aplicações, nós precisaremos apontar, dizer onde está o nosso JDK. A partir desse JDK aqui é onde é que ele vai utilizar as classes principais para compilação, para executar o projeto e por aí vai. Ok? Então, esses são os dois cenários aqui que nós precisamos entender do Java. Então, você tem aqui um conjunto de ferramentas, né? Um conjunto de bibliotecas que nós chamamos de JDK. Então, esse ambiente aqui ele é todo voltado para nós desenvolvedores que estamos aprendendo, né, que estamos precisando trabalhar com programação, ok? Esse JDK, ele tem algumas ferramentas dentro dele. Você tem um comando dentro dele chamado JavaC, de compiler, né, que ele vai compilar, né, as classes Java, entendeu? Os arquivos .java em arquivos.class, né, para poder deixar isso em uma linguagem que seja entendível pela máquina virtual do Java. Agora a gente explica mais sobre isso. Você tem a própria máquina virtual do Java, que é o ambiente que sobe o JRE. Lembra que eu falei para vocês que tem que subir um ambiente do Java Runtime? O JDK já vem com a Java Runtime dentro dele também, para você poder executar aquele cara ali. Você tem uma forma de documentar o seu código, que é através do JavaDoc. Você tem como parar o seu código no meio da execução e ver o que está sendo armazenado ali dentro das variáveis, né, que seria a parte de que a gente chama na programação de olhar parte a parte do código, que a gente chama de debugar. Entendeu? Você vai olhando, vai debugando parte por parte e entendendo o que tem ali dentro, quais são os valores ali dessas variáveis do Java. E você tem aqui também o decompilador. Existe uma classe que já foi compilada em Java, você quer ter acesso ao código-fonte dela, né? Quando você compila do Java, né? E transforma .java para .class, né? Ele transforma o .java para bytecodes dentro do Java, que é uma forma do Java entender, e ele é armazenado numa estrutura orientada a bytes. Então, se você quiser fazer o processo inverso, você vai utilizar o JavaP, né? De decompilator, ok? Tem uma parte do Java para poder carregar um aplicativo em qualquer dispositivo e para isso ele precisa de um applet, tá? Então você precisa aqui do applet view. Você tem um depurador simbólico, você tem um conjunto de arquivos, né, dentro de um pacote único. Então você tem ali 20, 30, 40, 50, 200 classes. Você quer empacotar isso daí tudo dentro de uma classe só para você poder executar ele, né, e gerar um app disso. Você pode armazenar esses recursos dentro de um Java Archive, ok? Que é esse cara aqui, de um jar, que a gente chama. Jar é uma tradução para pote, né? Você coloca tudo dentro do mesmo pote e aí você consegue estar trabalhando em cima daqui dele. Você tem a Keytool dentro do Java, que você pode, através dessa ferramenta aí, você ter, então, a possibilidade de gerar par de chaves, chaves de criptografia, chaves de certificados digitais, né? Obviamente, esse tratamento de chaves aqui são para chaves que nós chamamos de chaves caseiras, né? Isso aqui não está relacionado ao ICP Brasil, né? Aí você precisa ir lá, tirar um certificado, etc. Mas é a mesma política, a mesma forma, a mesma parte de segurança, né? Esse tratamento de chaves aqui do Java. Né? Isso aqui é muito utilizado quando você precisa trabalhar com segurança dentro do Java, mandar uma requisição com HTTPS, recuperar a resposta. Então, é bem importante a gente tá tratando nesse sentido, ok? Aqui você tem a parte de política de ferramentas de segurança, você tem a parte para fazer comunicação distribuída com RMI, né? RMI Remote e RMI Register, ok? Entre outros. Aqui eu listei só as principais ferramentas que tem dentro da JDK, os principais kits aqui dentro, entendeu? Então, a JDK, ela tem dentro dela uma JRE, entendeu? Que nada mais é que um conjunto de bibliotecas
ok? Necessários para que você suba o seu Java. Qual que é a função principal, né, de você subir uma aplicação Java Machine aqui, né, Java Virtual Machine? Então, para cada vez que você executar um comando Java ali, ele vai carregar e vai gerar uma máquina virtual Java internamente. O que que essa máquina virtual Java faz? Ela aloca uma parte da memória do sistema operacional, ok? Ela faz uma virtualização ali de sistemas operacionais, ok? E a partir daquele momento, aquela parte da memória é controlada por um sistema do Java. Então, tudo é feito ali dentro do Java, tudo dentro dessa virtual machine. Então, toda a sua aplicação fica aqui dentro dessa JVM. Todo o controle de entrada e saída, todo acesso ao processador, à memória, a recursos computacionais é gerida e gerenciada por essa JVM. Ok? Então, ela tem o objetivo de fazer isso com segurança, fazer isso de maneira rápida, entendeu? Tem que gerenciar a memória disso daqui, porque não pode extrapolar a memória destinada ao Java que está do lado de cá, né? E ela tem a obrigação, então, de carregar e executar as classes que você compilou, que são os nossos bytecode. Então, a JVM, toda vez que você executar um comando Java, você executar uma aplicação Java dentro do seu dispositivos, você vai ter, então, né, aqui quando eu abrir qualquer sistema Java aqui dentro, no meu histórico aqui de processos, eu vou ter aqui dentro uma máquina virtual. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor aqui que eu abro qualquer aplicação aqui que seja então, feita em Java. Vamos abrir aqui a própria ideia nossa. Você vai perceber que ele vai carregar aqui, né, um processo Java aqui. Eu vou tirar essa tela aqui, fica mais difícil da gente ver, e vou abrir aqui o nosso monitor de sistema, porque fica no ambiente visual mais fácil para vocês enxergarem. Então, quando eu vier aqui em processos, né, se eu vir aqui e atualizar pelo nome do processo, você vai ver que vai existir um processo aqui chamado Java. Ok? Esse processo chamado Java aqui do meu ambiente aqui, ele já mordeu lá em 1,4 GB da minha memória, né? Então, quando eu paro o mouse aqui, você está vendo aí que ele traz, né, a versão do Java, ele já traz aqui quantas memórias que ele está consumindo, então ele pode ir com memória mínima de 256 ou máximo até 2 GB, que é o que está setado aqui. Então, esse ambiente aqui, ele gerou aqui uma JVM. Então, essa JVM aqui, ela fica transparente ao sistema operacional. O sistema operacional não sabe o que está acontecendo aqui dentro desse processo chamado Java. Dentro desse processo aqui chamado Java, está todo esse Eclipse aqui, para vocês terem uma noção do tamanho. Tudo que é feito aqui dentro, toda a gestão que é feita dentro dessa aplicação aqui, está dentro daquele único arquivo lá chamado Java. E ele é gerenciado pela JVM, Java Virtual Machine. Ok? Então, essa seria a ideia da nossa J Virtual Machine, Java Virtual Machine. Então, é assim que funciona dentro do Java, ok? A primeira versão do Java que teve com kit de desenvolvimento para o desenvolvedor, né, foi lá em 1996. Nesse ano, a gente chamou esse evento de JavaOne, né, e até hoje os eventos da Oracle e da Sun é conhecido como JavaOne, entendeu? Por conta, é uma homenagem para a primeira versão do Java, ok? Sendo até hoje usada para compatibilidade de browsers antigos, etc., né? Depois lançou o Java 1.1, depois o Java 1.2, ou nesse momento aqui Java 2, depois lançou o Java 1.3, não é isso? Que é o Java terceira edição, depois lançou o Java 4, lá em 2002, depois tivemos o Java Second Edition 5, 2004, que você pode chamar de Java 1.5, o Java 1.6 e o Java 1.7. Nós vamos trabalhar em cima do Java 1.7 aqui, que fica mais fácil a gente manter o nosso ambiente aqui e a compatibilidade de código, tá? Então, nós temos aqui no Java 7 o uso de strings, condicionais, a criação de objetos com tipos genéricos. Existem algumas coisas aqui que depois vocês dão uma olhada no histórico aqui, ele fala qual que é as principais mudanças de uma versão para outra, ok? E aí, hoje, se você entrar lá no site da Oracle, você já vai ver o Java 12, o Java 13 e por aí vai, entendeu? Então, não é que nós estamos atrasados, é porque a base da programação ela não vai mudar.
E aí a gente precisa ter essa base para a gente consolidar, para depois a gente evoluir dentro dos recursos das próximas versões, ok? Os recursos de uma versão para outra, ele facilita o uso, às vezes era mais difícil fazer um código, aí fica menor, mais fácil, mais legível, né? Que a gente fala aí de inteligível, né? Então, são mudanças mais nesse ponto aí para o nosso lado de programação. É óbvio que por trás tem mudanças de segurança, mudanças de rotinas, de mudança de controle de recursos e por aí vai, ok? O nosso ambiente de trabalho, nós vamos trabalhar aqui no nosso, no nosso bootcamp aqui, em cima da versão do Eclipse, tá? Você pode ir lá baixar qualquer versão que tiver lá no site eclipse.org, se atentando, tá? Se atentando a isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, eclipse.org. Quando vocês vierem aqui em download, ok? Tem aqui essa versão download x8664 para 64 bits, ok? Você pode vir aqui em download packages. Aqui em download packages, você não vai, você tem que tomar cuidado para não baixar Eclipse IDE for Java Developers, ok? Essa versão aqui, ela não tem a parte web, a Web Tools dentro dela, entendeu? Quando nós formos baixar, você vai baixar o Eclipse que tem esse símbolo aqui do Java, ó, tá vendo que Java EE, IDE? Nós precisamos trabalhar com essa versão do Java EE. Java EE significa Enterprise Edition. É uma versão do Java que ele já traz uma plataforma para desenvolvimento web, Web Tools Plataforma, que a gente chama de WTP. Entendeu? Então, o Eclipse com a plataforma WTP, você vai baixar aqui. É essa versão aqui que eu preciso, ok? Não podemos baixar essa. Se você baixar essa aqui, vai funcionar? Vai até a metade do nosso treinamento. Quando a gente entrar aí na parte de Java para web, você vai ter que instalar dentro desse Java aqui o plugin WTP, entendeu? A instalação do plugin WTP dentro desse Eclipse Java Developers aqui equivale a você baixar esse cara aqui. E aí aqui ele vem mais completo, porque aí ele vem com a parte do Maven, de integração, ele vem é incubado dentro dele uma forma de você iniciar o servidor de aplicação sem ter que ficar instalando muita coisa. Então acaba que é interessante você baixar o Java Enterprise Edition. E se também desse algum erro aqui na instalação do plugins, uma internet ruim, uma perca de pacote, alguma coisa assim, você não vai perceber e às vezes você vai ficar com problema achando que é no seu código e na verdade não é, né? É algo relacionado à sua máquina virtual aqui ou o seu Eclipse, a sua IDE de desenvolvimento. Então, o que é um Eclipse? O Eclipse, ele é uma IDE de desenvolvimento que te ajuda, te dá suporte a desenvolver código. Ele deixa as coisas mais tranquilas para você. Imagina quando você for fazer uma edição de texto. Você não usa o Word ou o LibreOffice ou qualquer editor de texto. Por quê? Porque lá você pode colorir, você pode formatar, você pode alinhar à direita, à esquerda, você pode justificar, você pode fazer uma série de coisas ali dentro, colocar um gráfico, uma imagem. O Word te ajuda a fazer isso de maneira mais fácil. Não tem jeito de fazer isso daí tão trivial dentro de um editor de texto convencional, como, por exemplo, um bloco de notas, um editor comum, né? Não é possível fazer isso. Então, a ideia dela é te ajudar a ser produtiva em relação ao desenvolvimento do código. Ela vai te ajudar a te fazer algumas coisas, entendeu? Então, ela tem alguns atalhos no teclado que maximiza a sua produtividade de código e por aí vai, ok? Então, essa seria a ideia de ter uma IDE. O que é uma IDE? É o ambiente de desenvolvimento, né, padrão do Java, ok? Então, essa seria a ideia, ok? Então, esse Eclipse IDE aqui, não baixar esse daqui, não esse daqui, ok, tá? Vamos baixar essa versão do Eclipse aqui. Do Java, você vai vir no Java aqui, vai clicar na tela anterior, não sei se vocês se recordam, eu cliquei no Java SE, aqui já está na versão do Java 15, ok? Você vai baixar essa versão aqui, ó, JDK Downloads, ok? De preferência, se você puder baixar a versão 7 ou a versão 8 do Java, fica mais tranquilo para a gente não andar muito para frente com essa versão aqui, ok? Mas nada é impeditivo. Os exemplos que nós vamos trabalhar, todos eles funcionam em qualquer versão do Java, porque o Java garante, né, muito bem essa estrutura, né? Então tem código-fonte aí até hoje feito na primeira versão do Java que funciona normalmente, certo? Do lado de cá, né, vamos trabalhar com o servidor de aplicação.
Servidor de aplicação, mais para frente nós vamos utilizar ele, mas já por curiosidade, nós vamos utilizar aqui o tomcat.apache.org. Esse daqui é o Apache Tomcat, ok? Aqui já tem as versões dele, você pode baixar a versão 7 ou a versão 8, clique aqui, ok? Aqui você vai baixar a versão de deploy dele aqui, zip, ok? O .core, que você achar interessante, tá? Não baixa essa versão do source code aqui, baixa aqui, ok? Vai depender do seu sistema operacional, tranquilo? Então, você pode vir aqui e clicar aqui, ó. Para versões .zip, para Windows você pode clicar aqui e você vai fazer a instalação dele. Eu sugiro baixar a versão .zip dele, que é muito mais tranquilo, mais transparente para funciona em qualquer sistema operacional. Você baixa esse cara aqui, ok? Beleza, aqui nós vamos utilizar lá para frente quando a gente estiver trabalhando com programação para web, ok? É isso daqui que nós vamos precisar. Falando em Apache, né, nós temos aqui a fundação Apache, o apache.org, ela é uma fundação, tá, de software, né, existe aqui uma série de aplicativos aqui dentro, ok? Se você vier aqui embaixo, você vai ver. Tudo isso daqui, ó, são softwares que são mantidos pela Apache, ok? É uma comunidade muito forte também, tudo open source. E aqui você pode buscar por categoria. Eu quero trabalhar com Big Data. Então, tem uma série de situações aqui de Big Data fornecido pela Apache. Eu quero trabalhar com desenvolvimento mobile. Tem aqui, você clica aqui. Entendeu? Se você olhar aqui, ó, na letra A, entendeu? Vai ter aqui, na letra T, desculpa, né? Vai ter aqui o Tomcat. Tomcat. Tomcat é o nosso servidor de aplicação que nós vamos utilizar para nós desenvolvermos aqui. Então, o Tomcat é apenas um, né, dentro de um emaranhado de situações aqui, ó, que nós temos aqui de desenvolvimento de possibilidades de frameworks. Tranquilo? Esse daqui é a fundação Apache, apache.org. Depois dê uma navegadinha aqui, dá uma olhadinha nisso daqui, que é interessante a gente estar sabendo sobre isso. E o nosso ambiente de trabalho, nós vamos criar, o meu aqui está mais completo porque acaba que eu utilizo, vamos padronizar, tá? Com o nome área de trabalho, né? Pode ser escrito dessa forma que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ok? Se você olhar aqui, a forma de escrita desse jeito aqui, área de trabalho, tranquilo? Então, dentro da área de trabalho, nós vamos colocar aqui, nós vamos separar em meus aplicativos, vamos criar uma pasta chamada meus projetos, ok? E do lado de fora uma pasta chamada Eclipse, que é aqui que você vai baixar aquele Eclipse lá que eu falei, você vai descompactar ele, ok? E aqui dentro você tem o Eclipse funcionando, tranquilo? Esse daqui é a ideia, é a organização mínima de pasta, nesses dois cenários aqui, tranquilo? No meu caso, eu já baixei a versão do JDK 7 e a versão do JDK 8. No caso, eu baixei a 8, porque o Eclipse agora exige a versão 8. Você baixa o JDK 8, descompacta aqui o JDK 8, ok? Copiar esse cara aqui, beleza? Abra o Eclipse, cola ele aqui dentro e renomeia ele para JRE, ok? Quando você fizer isso, quando você abrir o Eclipse não vai pegar o Java a JVM, entendeu? Do sistema operacional seu. Ele vai pegar, ele vai abrir uma nova para você, uma limpinha, só sua, só do Eclipse. Ele vai pegar aqui dentro. Então, se você abrir aqui dentro, vai estar aqui o JRE aqui dentro, entendeu? Então, vamos lá novamente. Baixa o JDK lá do site da Oracle, descompacta dentro da pasta área de trabalho, copia, ele vai estar com o nome assim, né? J7, update 251, lembra que eu falei? Né? JDK8, update 251. Então, você vai copiar esse cara aqui e vai colar aqui dentro do Eclipse. Ele vai demorar um pouquinho para poder colar, porque tem muitos arquivos pequenininhos, né? Até para descompactar ele demora, porque é muito grande. Aí, quando você colar ele aqui, ele vai estar com o nome aqui, ó, Java J8, né? U251, por exemplo. Você vai apertar F2 e vai renomear para JRE, de Runtime Edition. O Eclipse, por padrão, quando ele inicializa, ele procura essa pasta dentro do diretório raiz dele. Se ele não achar, aí ele vai pegar o Java do sistema operacional, ok? Por que isso é importante fazer dessa forma? Porque você não mistura o seu ambiente Eclipse com os outros ambientes da sua máquina. Quando você está desenvolvendo, essas coisas são muito singelas, entendeu? São muito singelas. Então, qualquer situaçãozinha aqui,
qualquer situaçãozinha dentro desse contexto aqui, você tem um problema na máquina, você vai ter ali um código que não se comporta da maneira adequada, e você acredita que é erro seu, mas na verdade é da própria máquina. Então, computadores com poucas memórias, computador com processador mais antigo, mais lento, ou um sistema operacional tipo Windows 7, né, para trás, né, ou com Linux lá, o Ubuntu 14.04 de 6, né, de mais de 6 anos atrás, costuma apresentar alguns problemas intermitentes que você custa fazer funcionar. Funciona em todas as máquinas. Nessas máquinas, o comportamento dele tem algumas anomalias. Então, para evitar isso, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma memória razoável, um processador razoável, você tem que ter um computador razoável para poder trabalhar com isso daqui. E ter as boas práticas de programação, né? Uma boa prática que eu estou indicando para vocês é copia o JRE para dentro aqui, copia o JDK para dentro do diretório Eclipse e renomeia ele para JRE. Então, você vai ter Eclipse/JRE. E aí, para você abrir o Eclipse, basta você dar 2 cliques nesse ícone aqui, eclipse.exe. No meu caso, que eu estou utilizando o Linux, ele não tem extensão. Eu dei 2 cliques aqui no Eclipse. O que é que eu vou fazer? Ele vai abrir essa janelinha aqui, ok? E aí, nessa janelinha aqui, eu vou apontar para essa pasta, área de trabalho, para dentro da pasta meus projetos, e aqui dentro eu vou criar uma pasta com o nome Bootcamp, ok? Com o nome Bootcamp, por exemplo. No meu caso, eu vou apontar para Fatesic, porque já tem tudo aqui, ó. Entendeu? Então, eu posso vir aqui, então, e apontar aqui para Bootcamp. Então, vamos lá, vou fazer junto com você. Então, vou apontar para a pasta. Então, vou abrir aqui, vocês viram, né? Eu cliquei no botão Browse. Então, eu vim aqui, cliquei na minha pasta, área de trabalho. Aqui poderia ser C2 pontos. C2 pontos, área de trabalho, meus projetos. E aqui dentro eu vou criar uma pasta aqui dentro. Vou criar uma pasta aqui dentro. Então, vou abrir aqui dentro, meus projetos, e vou criar uma pasta aqui chamada Bootcamp. Ok? Então, a partir de agora, quando eu clicar aqui em Launch, abrir, ele vai abrir nesse diretório. Se eu quiser que o Eclipse não fique me perguntando isso mais e abrir sempre nesse diretório, eu marco esse cara aqui, ó. No meu caso, eu não faço isso, por quê? Porque eu tenho outras áreas de trabalhos aqui, ó. Entendeu? Essa área de trabalho, ela vai aglomerar um conjunto de projetos dentro dela. Então, no meu caso, eu não marco, ok? Então, eu vou vir aqui e vou abrir aqui. Eu não marco por conta disso, ó. Vou abrir aqui o Eclipse, né? Esse Eclipse que eu baixei em março de 2020. Então, eu abro o Eclipse, ele está aqui, ele vai vir com essa janelinha de boas-vindas aqui para você. Se eu vier aqui no meu Eclipse e mandar abrir de novo, ele vai gerar outra JRE desse. Isso que é o bacana, entendeu? Então, eu posso vir aqui e abrir o Eclipse de novo. Então, eu vou abrir um segundo Eclipse. Sei lá, esse segundo Eclipse agora, aí agora eu vou apontar para SEMAD. Então, eu vou apontar para SEMAD. Então, ele vai abrir aqui, por exemplo, e vai abrir toda a estrutura de projetos, no meu caso, que ele tem na SEMAD. Tá vendo aqui? Ok? Então, nesse momento aqui, se você observar bem aqui, eu tenho dois Eclipse. Então, eu posso abrir 1, 2, 3, 4 Eclipse, o tanto que eu quiser. Basta minha máquina tendo recurso de máquina. Né? Porque cada Eclipse meu aqui, esse daqui eu configurei para utilizar até 2 GB de memória. Então, se eu abrir isso aqui e usar ele no topo, então já são 4 GB de memória. Se eu abrir 5, né? 2 vezes 5, 10, já são 10 GB, né? Ok? Então, eu vou fechar esse ambiente aqui do meu Eclipse e vamos manter, então, o ambiente do Bootcamp. Aí agora nós vamos passar um pouco sobre esse ambiente aqui. A primeira vez que ele abre essa tela de bem-vindo. Se você fechar aqui, ele nunca mais mostra essa mensagem para você, a não ser que você clique aqui embaixo, ó. Ok? A não ser que você clique embaixo. Sempre mostrar essa tela de boa-vinda ao inicializar, ok? Então seria isso, certinho? Então, no momento aqui, eu vou clicar apenas em fechar essa janelinha aqui, ok? Vou clicar aqui em fechar. Então, clicando aqui em fechar, ele vai abrir essa interface. Essa interface aqui do Eclipse, ela é conhecida como perspectiva, tá? Esse é o nome que a IDE dá para essa forma de visualizar que você está vendo aqui. Então, se você vir aqui em Project, deixa eu ver aqui o Window, tá vendo? Perspectiva,
tá aqui as opções para poder mexer nessa interface, ok? Então, você pode customizar ela, você pode arrastar e soltar, existe uma série de situações. Se por acaso você errar e fechar alguma coisa que era importante, você não saber voltar ela, você pode vir aqui e clicar no botão Reset Perspectiva. Quando você clicar no botão Reset Perspectiva, ele volta ao estado original, que é isso. Por exemplo, vamos supor que você tivesse minimizado aqui, minimizou aqui, por algum motivo fechou esse cara aqui, fechou esse, e fechou esse. Ok, tá vendo? Aí você está tentando achar alguma coisa que não acha. Então você pode vir aqui em Windows, Perspective, Reset Perspectiva. Ele vai te dar uma mensagem, se você deseja resetar, você marca Reset Perspectiva, ele vai voltar para o original, tá vendo aqui? Isso daqui é muito, muito, muito importante você estar sabendo disso daqui. A perspectiva padrão que nós utilizamos é o Java, mas você pode clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, e abrir uma outra perspectiva. Quais perspectivas que nós temos? Todas essas daqui, ó, fora as suas, né? Então, quando você estiver desenvolvendo para o web, por exemplo, você pode utilizar essa perspectiva aqui. Ele vai te direcionar sozinho quando você criar um novo projeto web para a perspectiva referente a ele aqui, ok? Então, você vem aqui, ó, essa é a perspectiva web. Quando você criar um projeto, isso daqui muda um pouco a visão. Eu, particularmente, não gosto muito da perspectiva Java Web, né? Eu dou clique no botão direito aqui, eu fecho ela e sempre mantenho a perspectiva Java. E aqui na perspectiva Java eu dou uma customizada nela. O que é essa customizada? Eu vou precisar do servidor de aplicação. Então eu venho aqui Windows, Show View, ok? Eu quero mostrar, né, visualizar, né? E eu vou vir aqui em outros, Other. Então eu clico aqui em Other e digito aqui Server. E aqui eu vou clicar para visualizar a perspectiva de servers. Vou clicar aqui em Open. Ele vai trazer aqui para baixo o server, tá vendo? Aqui eu vou clicar em um novo servidor. Clique aqui em Novo Servidor. E aqui eu vou selecionar Tomcat, que é o que a gente acabou de conversar agora, né? Que eu mostrei para vocês. Vou baixar aqui na versão 8 ou 8.5. Vou aqui baixar na versão 8, clicar no botão Avançar. Vou vir aqui no botão Browser. Vou lá na pastinha Área de Trabalho, que é a pasta nossa, Meus Aplicativos, ok? Aqui dentro vai ter o Tomcat na versão 8, tá vendo aqui? Então vou vir aqui, abro o Tomcat na versão 8, abro o diretório raiz dele, não precisa abrir pasta bin, nada disso, o diretório do Tomcat mesmo. Clica aqui em abrir. O Eclipse já vai reconhecer esse cara aqui, vou clicar em Next. Se existir algum projeto, já vai listar aqui para você colocar dentro do servidor. Essa parte aqui é dentro do servidor, essa parte aqui é a parte que são seus projetos disponíveis que você criou dentro do Java. Selecionei o projeto, cliquei aqui no botãozinho ADD, ele vai estar aqui dentro dessa parte aqui do configurado. Cliquei em Finish, pronto, o nosso servidor de aplicação Tomcat está aqui. A partir desse momento aqui, as minhas aplicações vão estar aqui dentro e eu posso trabalhar dentro da perspectiva Java, porque a perspectiva Java, ela te dá uma visão realista dos pacotes e dos diretórios, né? Ela não fica te dando uma perspectiva, te ajudando, né? Te simplificando. Quando ele tenta te ajudar a simplificar, você fica preso à IDE e depois você não sabe onde é que vai estar os diretórios de verdade, onde é que estão os caminhos sólidos, né? Vamos dizer assim. Após fazer essa configuração aqui, eu minimizo essa parte de task list e eu minimizo também essa parte de outline, ok? Então, eu trabalho na minha perspectiva do jeito que vocês estão vendo aqui. Quando você adiciona o Tomcat aqui dentro, ok? O servidor de aplicação aqui dentro que você cria um novo server, aqui nos projetos, nessa parte de cá, que é o Package Explorer, que aqui vai ficar os seus projetos. Aqui dentro ele vai criar um projeto com o nome de server. O que ele vai fazer? Ele vai lá no Tomcat, vai copiar todos os diretórios padrões que tem lá, todas as configurações padrões e vai trazer para cá, ó. Por quê? Você pode alterar qualquer coisa aqui nesse Tomcat que não vai interferir, entendeu? Não vai interferir no seu Tomcat que está aqui, ó, de maneira física aqui, ó, meus aplicativos Tomcat, né? Não vai interferir aqui, ó. Então, ele faz tipo uma cópia disso daqui. Ela aponta para os executores aqui, para os bins, né? Para as pastas normais, ok? Mas as partes de conf, ele duplica isso daqui lá. Então, você pode brincar do jeito que você quiser dentro desse Tomcat aqui, que você não vai estragar o seu Tomcat que está do lado de lá. Entendeu? Essa seria a ideia. Se por acaso você clicar com o botão direito aqui e fechar esse projeto,
falar que não vai usar ele mais, você não consegue mais inicializar e parar um servidor. Ok? Você não consegue inicializar e parar uma aplicação. Então, não faça isso. Sempre observe se do lado de cá tem um Tomcat seu aberto do lado de cá, na pastinha server. Ok? Essa pastinha tem que estar do jeito que vocês estão vendo ela aqui, ó. Certo? E para eu inicializar um servidor de aplicação e inicializar uma aplicação, eu sempre vou clicar aqui no Tomcat e vou clicar nesse botãozinho aqui para inicializar. Ok? Então, quando eu clicar aqui, ele vai subir o servidor de maneira bem mais reduzida. No Windows, pode aparecer uma mensagem para você, um quadradinho aqui, falando para habilitar no firewall do Windows. Você marca nas duas opções e manda habilitar, entendeu? Manda liberar, tranquilo? Senão você vai ter problema de acesso. E aí, para eu parar, geralmente, ou você clica nesse botãozinho de stop aqui, ok? Aí você vai ativar o botão de stop do Tomcat. Aí ele vai inicializar o processo de stop. No nosso caso aqui, eu prefiro parar pelo console. Eu venho aqui no console e paro aqui. Porque aqui eu não estou mandando o Tomcat parar. Aqui eu estou matando o processo do Tomcat. Então não fica lixo, entendeu? Então sempre eu clico aqui, ó, para terminar aqui. Eu já mato ele de vez, entendeu? Por quê? Porque eu estou dentro do Tomcat, que está numa execução muito mais reduzida de memória e de recursos, entendeu? Porque ele está dentro da nossa ideia do Eclipse. Lá no servidor de aplicação, quando tiver implantado, né, lá no servidor de produção, aí lá eu vou utilizar os scripts para poder parar com segurança, para poder subir com segurança e por aí vai. Então essa seria a nossa ideia aqui do nosso Eclipse. Esses caras aqui são os botões do Eclipse, né? Aqui eu crio um novo arquivo, posso criar aqui um novo projeto e por aí vai, né? Aqui a opções de editar normal que você tem de um texto, de Ctrl Z, copiar, colar. A parte de navegabilidade para você abrir algumas coisas. A parte de busca, né? Fazer pesquisa em texto, ou dentro de um arquivo, ou dentro de um projeto. A parte de projeto, sempre observe se esse botãozinho está marcado aqui, ó, de build automaticamente, entendeu? Sempre tem que estar marcado. Se você desmarcar isso aqui, você tem que compilar na mão. Você tem que vir aqui e apertar esse botãozinho aqui, ó, Ctrl B, para compilar. Não faça isso, você vai ter problema de publicação no Tomcat, ok? Então deixa esse cara aqui marcado para compilar automaticamente. Se você está fazendo um código, você altera e ele não está alterando na hora de você visualizar, provavelmente isso daqui não estará marcado, ok? Aqui na parte de Windows, tem a parte aqui de Preference. Essa parte aqui é uma parte importante da gente entender. Esse Windows Preference são as preferências do Java, entendeu? São as preferências do Tomcat, são as preferências do Maven, são as preferências dos meus servidores, ou seja, são as preferências do Eclipse que vai ser aplicada a qualquer projeto que você criar. Qualquer coisa que você alterar aqui, qualquer coisa que você alterar aqui, entendeu? Ele vai estar alterando em todos os projetos dentro do seu Eclipse, ok? Então, por exemplo, se eu vier aqui no server aqui, que é aquela que eu acabei de criar aqui, ó, se eu vir aqui Runtime Environment, tá aqui aquele Tomcat que eu criei naquela hora. Porque aquele botãozinho, ele sumiu daqui de baixo, ó, não foi? Então, como é que eu faço para eu criar um novo Tomcat aqui dentro? Eu posso vir aqui nessa opção de Windows Preference Server, Tomcat aqui, vou add, posso editar, posso remover, ou posso clicar com o botão direito aqui embaixo e clicar em New Server, ok? Da mesma forma aqui, eu tenho o Java, que é a execução do JRE. Lembra que eu falei para vocês que dentro do JDK tem um JRE? Aqui é o que eu vou estar utilizando para rodar os meus projetos, tá vendo aqui? Então, eu tenho aqui o padrão Java, que está dentro do diretório. Olha lá, qual o Java que ele está pegando? O Java do Eclipse. Se eu quiser adicionar o Java 10, Java 9, Java 8 aqui, e cada projeto eu setar um Java, eu posso. Basta eu vir aqui, clicar no botão ADD e apontar para o meu Java. Ok? Essa seria a ideia desses menus aqui, né? De maneira assim, de maneira imediata. Ok? Então, aqui na parte do Java seria as possibilidades. Depois vocês dão uma navegada aqui, tá? Que dá para ter mais opções aqui de estar trabalhando. Então, vou cancelar isso daqui. Esse daqui é meu ambiente, certo? Então, o nosso ambiente de trabalho, o Eclipse seria isso daqui. Você tem o console, que você vê tudo que está sendo executado, né? Ele vai te mostrar aqui, ok? Então, seria dessa forma. Voltando, então, aqui para o nosso slide, né? Voltando aqui para o nosso slide, nós temos aqui, então, né?
a execução do nosso primeiro programa em Java. Então, para trabalhar com o nosso primeiro programa em Java, eu vou abrir o Eclipse aqui e vou criar aqui, ó, new. Vou pular essa parte aqui, tá? Vamos acostumar a vir sempre aqui em order. Aí aqui eu digito o que eu quero. Aqui eu quero um Java Application. Então eu vou vir aqui e tem aqui, ó, Java Project. Entendeu? Mas eu tenho o Java EE, tem uma série de situações aqui dentro, tá? Então eu vou escolher um Java Project, um Java normal, tá? Vou dar um nome para ele, aula 01. Não vou mexer na parte de compilação dele, já está aqui, né, certinho. Ou eu posso dizer para ele utilizar aquele JRE que eu subi o meu Eclipse, que está aqui apontado. Se eu quiser mais de um Java, ou setar isso aqui para outro Java, eu posso configurar um outro RE aqui. Ou se ele tiver no Java 8, eu quiser fazer ele rodar no Java 6, eu clico aqui, venho aqui no Java SE e baixo a versão aqui, ó. Mesmo ele estando no Java 8, ele vai compilar e executar no Java 6. É um exemplo, tudo bem? Ele vai gravar esse projeto dentro da pasta Bootcamp aula 01, ok? Então, eu vou clicar aqui em Next. Ele vai já dizer aqui qual que é a estrutura de diretório que nós vamos ter, qual que é a estrutura de bibliotecas e etc. Ok? Então, vou clicar aqui em Finish. Então, esse daqui é um projeto Java normal, né? Um projeto Java normal, ele tem o diretório padrão, onde é que vai ficar as classes Java, que estão aqui dentro de Source, ok? Então, a pasta Source, dentro de um Java, ele tem o pacote de código-fonte. E aí você tem uma pasta para teste, você vai ter uma pasta para a parte da web. Quando a gente chegar e for avançando, a gente vai mexer e melhorar essa estrutura aqui de diretórios, ok? Dentro de Source aqui, eu posso clicar com o botão direito, New Class, ok? Uma nova classe. Então, tudo no Java começa com classe, porque é uma linguagem orientada a objeto, então você tem a classe e uma referência direta a um objeto, a uma instância da classe. Ok? Então, vou dar o nome dessa classe aqui de... Vamos pegar aqui no slide, porque a gente padroniza o nome dele aqui. Então, vamos criar essa pasta aqui chamada welcome. Então, bem-vindo. Vou criar essa classe chamada bem-vindo. Tranquilo? Beleza, então aqui dentro eu vou falar algumas coisas sobre essa telinha aqui, tá? O pacote de código-fonte, aula 01 SRC, que significa source, é onde é que ficam as classes nossas, o ponto .class. A pasta bin é onde é que vai ficar os ponto .class compilado, ok? Quando você compila, você gera um bytecode daquela classe e transforma ele de ponto, né? Então, você transforma ele de ponto .class. Então, você tem aqui uma classe Java, vai ter a extensão de arquivo, né? .java. Então, quando eu criar aquela classe bem-vindo dentro do Eclipse, o que vai acontecer nisso daqui? Vai acontecer que lá dentro da classe, dentro do meu projeto, aula 01, vai ter uma pasta chamada src, correto? Aqui dentro ele vai criar um arquivo chamado bem-vindo.java, ok? Toda vez que você tentar executar essa classe bem-vindo.java, ele vai gerar um arquivo dentro da pasta aula 01 barra bin barra bem-vindo.class. Então, essa daqui é a compilação de ponto Java para ponto .class. O ponto .class é um objeto, né, referente a essa classe aqui, que pode ser instanciado a qualquer momento, e esse cara aqui é a referência nossa relacionada aos bytecodes do Java. O Java, a máquina virtual do Java interpreta isso daqui. Nós, seres humanos, vamos escrever em uma linguagem mais próxima do que a gente entende, numa linguagem de programação, dentro do nosso arquivo .java. Então, a máquina virtual, com o comando javac, ele vai compilar esse bem-vindo.java em bytecode para bem-vindo.class. É isso que vai acontecer aqui. E aqui tem as estruturas de diretório. Ok? Certinho?
A estrutura de pacote aqui, ele cria um pacote com o mesmo nome da classe. Eu vou tirar isso daqui para a gente ficar sem pacote. Se eu não indicar nenhum pacote, ele vai colocar no diretório padrão, igual eu coloquei aqui, ó. Source, bem-vindo.java. Quando nós estivermos trabalhando com a estrutura de pacote, né? Então, por exemplo, vamos supor que fosse uma estrutura de pacote. Aqui dentro viria o pacote br.br/com/bootcamp ou o nome da sua empresa, entendeu? Vamos supor que fosse, então, a empresa Fatesg /bem-vindo.java. E aqui, dentro de bin, ele replicaria esse caminho todinho aqui dentro. br com Fatesg bem-vindo.class. Ok? Como a gente não está na aula de pacotes, então não estou falando nada relacionado a isso daqui. Vamos deixar de maneira bem simples para o nosso primeiro programa. O nome da classe, então, do Java, ela vai ser o mesmo nome do arquivo, só que com a extensão .java. Então, aqui dentro vai ter um arquivo físico com a extensão .java. Toda classe em Java começa com letra maiúscula. É uma padronização, é uma boa prática. Então, nessa padronização de boa prática, a classe começa com letra maiúscula, ok? E as instâncias da classe, os nossos objetos, começam com letra minúscula. Então, a gente, mais para frente, vocês vão perceber que isso daí ajuda demais na hora que estiver programando para você saber, né, sem estar dentro de uma IDE, o que é classe e o que é objeto, ok? Mais para frente, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Toda pacote Java, o Java, ele trabalha com uma estrutura, com uma estrutura padrão de classes, entendeu? Então, existe um pacote padrão de java.lang, ok? A estrutura padrão da classe java.lang, ok? Que é isso que eu estava falando aqui. Aqui dentro existem todas as classes do Java que já existem, que você pode utilizar sem fazer nenhum trabalho de importação. Então, aqui dentro tem o cara da string, tem o integer, tem uma série de situações. E aqui dentro também tem o pacote da object, ok? Então, java.lang.object, tá vendo aqui? A classe object, todas as classes em Java apontam para uma classe mãe chamada object, de objeto. Dentro dessa classe object, ela já tem algumas situações ali dentro, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa classe object aqui. Entenda nesse primeiro momento que essa classe object aqui, ela já, quando essa classe aqui nasce, ela já nasce com algumas coisas, com algumas heranças, entendeu? Com alguns objetos já dentro dele. Todos esses objetos já são da classe mãe chamada o quê? Object, ok? Então, esse seria a ideia nossa. Eu posso pedir o Eclipse, a nossa ideia, para criar para mim, sozinho, o método main, e para ele criar os construtores das minhas superclasses. Se eu marcar isso daqui, ele vai criar esses códigos aqui, nesse momento. Não vou marcar, porque a gente vai passar por eles mais para frente, tá? Aqui a gente está só na introdução. Eu criei então, essa classe bem-vindo Java aqui. Vou aumentar um pouco essa tela aqui, então vou lá nas preferências. Vou aqui em Editor, né? Então, Java Text Editor. Então, Java Editor. Deixa eu ver aqui onde é que tem. Deixa eu procurar aqui a palavra fonte. Color, parâmetro, source. Deu uma mudadinha no... Aqui, tá mexendo aqui nas cores. Text Editor. Isso, é isso que eu estava procurando. Text Editor. Color em fontes, beleza. Ok, vou procurar aqui do Basic, vou procurar aqui Java. Dentro do Java, a nossa Java Editor Text Font, ok? Tá no fonte padrão 10, tá vendo aqui? Né? Monorregular. Eu vou aumentar aqui para 14 para ficar fácil de vocês enxergarem do lado aí. Beleza, então eu vou aplicar e fechar. Você pode ver que aumentou o tamanho da fonte aqui apenas do que é .java, tá? Beleza? Se eu quiser alterar os outros, eu tenho que ir lá e alterar os outros. Então, beleza. Então, essa classe aqui, eu não preciso dizer aqui que ela está importando da classe java.lang.object, porque já é nativo do Java. Assim como eu não preciso importar qualquer outra classe que esteja ali dentro. Toda classe do Java, ela vem precedida de um modificador de acesso,
público, privado, etc. Mais para frente nós vamos ter uma aula disso. Vem com a palavra-chave para dizer o que é isso daqui. Ok? O que é isso daqui? É uma classe. Ok? E depois o nome da classe. Esse nome da classe vai ser o mesmo nome do arquivo aqui, ok? Físico, com o nome com a extensão .java, ok? Toda classe Java, entendeu? Para ela ser executada, ela precisa de um método principal chamado main. Você pode ter um método main por classe Java, ok? E dentro de um projeto é natural você ter apenas um também. É a origem, onde o seu... Aqui você pode ter várias classes, 200 classes. Vamos imaginar aqui 200 classes aqui dentro. Você vai executar esse projeto. Qual que é a classe que ele tem que percorrer para poder ele inicializar e ser a parte inicial do código? Tem 200. Vai ser a que tiver o método main. Então, eu posso vir aqui, dentro dessa classe aqui, ok? Digitar a palavra-chave main, ok? E apertar no meu teclado Ctrl, a teclinha, vou segurar, vou pressionar a tecla Ctrl e vou pressionar barra de espaço uma vez só. Então, Ctrl, uma vez barra de espaço, pressionei. Aí vai trazer algumas funcionalidades. Se eu der 2 cliques aqui, ou apertar Enter aqui, ele vai escrever no código isso daqui, para mim, entendeu? Se eu utilizar esse cara aqui, ele vai instanciar a classe da Samplet, da Tools, etc. Eu quero um main para eu executar uma classe. Então, vou dar 2 cliques nesse cara. Então, ele sozinho digitou o método main para mim. O método main é o método principal, onde toda classe que eu preciso executar tem que ter essa classe Java aqui. Quando você tiver uma programação para web, isso daqui vai estar embutido dentro do seu servidor de aplicação. Você não vai fazer mais ser necessário você fazer isso. Ele sozinho vai ter um método main lá dentro dele lá que ele vai conseguir inicializar e vai ficar rodando eternamente dentro do seu servidor. Ok? Então, esse método main aqui dentro eu posso, né, digitar o que será executado. Então, ele vai executar. Como que o Java vai executar? Ele vai ler de cima para baixo, a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, pá. Ok? Ele vai ler de cima para baixo. Da esquerda, do nosso lado aqui, para a direita. Então, ele vai ler. Achou na linha 2? Opa, public. Opa, achou uma classe. Opa, bem-vindo. Aí vai para a próxima linha. Não tem nada. Próxima linha. Opa, achei um public. Opa, achei um static. Ok? Achei um void. Opa, achei o método main. Opa, é a classe principal que eu vou executar. Então, a partir do momento, ele vai executar aqui dentro agora. Ok? Ele entra aqui dentro. Então, o Java executa de cima para baixo, lê da esquerda para a direita e atribui da direita para a esquerda. Essa parte de atribuir é quando eu tenho uma variável e eu jogo um conteúdo dentro dessa variável. Ok? Aqui dentro, eu vou apenas imprimir uma mensagem, como o nosso primeiro programa. Então, eu posso chamar a classe principal System de sistema, ok? Ponto. Quando aperto o ponto no teclado, ele traz para mim essas opções, tá vendo aqui? Certo? Essas opções aqui se chama Code Complete, entendeu? Ele vai completar para mim o code, certo? O que eu estou querendo. E ele me dá algumas sugestões aqui de código, tranquilo? Então, esse ponto aqui eu estou instanciando, invocando, tá? Eu estou invocando um método, ok? Que existe dentro da classe o quê? System. Então, eu estou entrando dentro da classe System. Dentro da classe System existe um método lá chamado out, ok? E dentro desse cara de out, existe um outro cara, ponto, entendeu? Chamado, olha aqui o tanto de opções, chamado print. Então, print. Aí esse print, ele pode imprimir qualquer coisa, só que ele vai imprimir em texto. Ele vai ter uma saída aqui no console, certo? Se eu utilizar o print normal, entre aspas duplas, eu posso colocar uma mensagem. Ok? Isso daqui será impresso lá no meu console se eu precisar, né, executar essa classe. Então, eu vou salvar. Quando eu aperto aqui para salvar, eu terei então essa mensagem sendo impressa no meu console. Botão direito, run as, né, salvei, ele já compilou para mim porque está marcado para compilar automático. Então, eu vou na opção botão direito, vou executar como Java Application. Se você olhar, está aqui. Seja bem-vindo à sua primeira aula Java. Está aqui impresso o seu primeiro código.
Ok? Então, essa é a forma certa da gente executar. Botão direito, run as Java Application. Sempre assim, tá? Porque aí você garante que você está executando a classe que você quer. Ok? Certo? Então, essa é a nossa primeira classe Java, é a primeira forma de estar trabalhando. Cada instrução Java que eu finalizar, eu chamei uma instrução aqui, não foi? Para eu dizer para a linguagem de programação que eu terminei, eu tenho que utilizar o ponto e vírgula. Então, Java é uma linguagem, né, que precisa saber disso daqui, porque senão ela não interrompe a execução. E aí ela não vai conseguir interpretar. Java é uma linguagem que nós chamamos ela de case sensitive, ou seja, ela é sensível ao caso, sensível à letra. Esse S maiúsculo aqui não funcionaria se eu digitasse ele em minúsculo. Não sei se vocês perceberam, mas o Eclipse já colocou em maiúsculo aqui para mim. Se eu tentar fazer em minúsculo, ele vai marcar como vermelhinho aqui, falando que não consegue interpretar. Entendeu? Então, ele é sensível ao caso. Por isso que minhas classes começam com letras maiúsculas e meus métodos, minhas ações vão ter sempre a letra o quê? Minúscula. Esse vai ser a forma como o Java trabalha. Ok? Então, esse daqui é o nosso primeiro projeto, a nossa primeira classe de execução. Eu vou interromper o vídeo nesse momento para ficar vídeos pequenos, né? E já vou também já iniciar as próximas aulas. Na próxima aula a gente já inicia falando do nosso primeiro programa. Muito, muito obrigado a todos, né? Espero que tenham gostado e até a próxima.